A paz do Senhor aos nossos irmãos da AD Bangu, também aos nossos irmãos e amigos de várias outras igrejas que têm participado, para nossa surpresa e com muita alegria, têm participado, ouvindo. O nosso muito obrigado. Hoje nós estamos aqui com um tema de fechamento dessa abençoada lição e do trimestre, escrito pelo pastor Prates. Os últimos dias serão tempos trabalhosos e de apostasia. Amados, a Bíblia, eu queria que você levantasse uma questão com o seu aluno. A Bíblia trabalha, os estudos, a teologia trabalha um tema chamado tipologia bíblica. E o que é a tipologia bíblica? São fatos do Antigo Testamento que era um anúncio do que iria vir a acontecer no Novo Testamento. Era a sombra do que seria real. Então, por exemplo, dentro dessa tipologia nós temos Moisés como um símbolo anunciando, um símbolo de Jesus, Josué, José do Egito, todo o processo ali do tabernáculo como tipologia bíblica, anúncio da salvação, tudo isso está ali no estudo do tabernáculo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho do povo de Israel, a chegada à terra da promessa, é uma tipologia da igreja caminhando no deserto, nesse mundo, para a nossa cidade celestial. Mas eu quero chamar você a atenção aqui e que você conversasse isso com seu aluno. Uma tipologia do Antigo Testamento que se relaciona à geração dos últimos tempos. O que nós podemos encontrar? Que povo, que lugar, que cidade nós podemos encontrar no Antigo Testamento, que é uma tipologia do que será o futuro, que já começamos a viver, esse momento dos últimos tempos que não será fácil. E eu quero dizer a você que Sodoma e Gomorra, os moradores de Sodoma e Gomorra, o convívio social, a sociedade de Sodoma e Gomorra é uma tipologia bíblica da geração dos últimos tempos, da geração ímpia dos últimos tempos. Não estou falando da igreja, estou falando da geração ímpia dos últimos tempos. Tudo que Paulo anunciou há 2000 anos atrás, na carta a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, sabendo, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Todo esse tipo de gente era a sociedade que formava a sociedade de Sodoma e Gomorra. E é a sociedade que vai formar a geração dos últimos tempos. Eu queria que você levantasse com os seus membros se dentro da igreja ele tem a capacidade de fazer a leitura dessas pessoas que há no nosso meio, dessa geração que há no mundo. Hoje nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, uma época de homens amantes de si mesmo, pessoas que pensam somente em si e por amor a si mesmo atropelam
os outros, pisam, humilham. Pessoas cheias de soberba, arrogância. Homens e mulheres desobedientes a pais e mães. Pessoas que são amantes dos prazeres, das podridões desse mundo. Também nós temos um grupo de pessoas com aparência religiosa, de piedade. Lá em Provérbios diz para nós termos cuidado com pessoa com voz muito mansinha. Pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca se aprofundam na verdade. Então eu queria que você levantasse com os seus alunos na sua classe, se ele é capaz de observar esse tipo de pessoa dentro da igreja, ou, para chocar mais ainda, se ele não faz parte desse grupo. Essa é uma lição para despertar-nos. Essa é uma lição para nos levar a ter uma visão do que está à nossa volta. Essa é uma lição para que os que amam ao Senhor venham verdadeiramente acordar e não fazer parte dessa Sodoma e Gomorra dos últimos tempos. Nós hoje estamos cheios. No mundo nem se fala. Isso aqui no mundo está detectado. Você não precisa binóculo. Você não precisa revelação. Para saber os grupos que vão se identificar com esses itens que eu citei. E que se identifica com aquela sociedade de Sodoma e Gomorra, que é uma tipologia da sociedade dos últimos tempos. Mas eu queria que você levantasse a questão disso aqui dentro da igreja. Por que surgem as rebeliões dentro das igrejas? Por que surgem os atritos, as contendas dentro das igrejas? As fofocas? Por que os Facebook da vida aí, estou falando de igreja, difamando um ao outro? Nós temos hoje sites evangélicos de fofoca. Isso é o fim. Isso é um dos símbolos de que estamos nos últimos tempos. Um site de fofoca evangélica. Para que você tenha notícias das fofocas que estão acontecendo nas igrejas e escândalos. Então levante essa discussão. É o momento de nós darmos a oportunidade para os alunos da escola dominical, da EBD, tenham uma visão tridimensional do que está à sua volta. É um momento exato. Para que eu e você não venhamos participar desses grupos aqui. É só a gente enxergando. É um momento ímpar para nós fazermos uma releitura do trigo e do joio, de ovelhas e bodes. Então é um momento que você, como professor, tem uma oportunidade única para levantar essa questão. Não esqueça de levantar essa questão da sociedade de Sodoma e Gomorra, essa tipologia, esse anúncio do que seria essa geração do fim. E levantar essas questões dentro da igreja. Todas essas confusões que surgem dentro da igreja está relacionada a homens amantes de si mesmo, a homens presunçosos e soberbos, a homens desobedientes a pai e mães, aos amigos de deleites. E aí inclui ovelhas e pastores sem compromisso com Deus. Então, amados, levante essa causa, levante essa questão e direcione também e levante com a sua classe. Qual é o caminho para nós vencermos nessa última geração? Porque alguém escapou em Sodoma e Gomorra.
Então nós também podemos escapar. Qual é o caminho? O item de número 3 da lição vai trabalhar esse caminho. Permanecer na fé, fazendo valer a posição para a qual você e eu fomos chamados, não se tornando como um sal insípido. Então, após fazer essa tipologia de Sodoma com a geração atual, após você levantar com eles essa visão tridimensional para descobrir o joio e o trigo e saber também aonde você está se posicionando, levante essa questão. Então, pós a discussão, pós o clareamento da nossa visão, qual é o caminho a seguir para escaparmos disso? Item de número 3 da nossa lição, discuta isso. Deus abençoe você. Muito obrigado.